Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 62 – O Imperador Demônio Jaldabaoth. Parte 1. O Reino Sacro Roble, uma nação cujo território situa-se na península a sudoeste do Reino Reistize. Liderado pela Rainha Sagrada, que podia usar magia divina. A liderança estava intimamente ligada às facções do templo. Era um país muito religioso, embora não tanto quanto a teocracia Slaane. Além disso, havia duas características especiais sobre a geografia do Reino Sacro Roble. A primeira consistia em sua terra dividida nas metades do norte e sul pelo mar. Claro, as metades não eram completamente separadas. Em vez disso, havia uma baía gigantesca entre elas 40 quilômetros de comprimento e 200 quilômetros de largura. Assim, algumas pessoas os chamavam de Reino Sacro do Norte e Reino Sacro do Sul. Então, havia a segunda característica. A entrada da península ostentava uma grande muralha, com mais de 100 quilômetros de comprimento de norte a sul. Fora construída para resistir às invasões das muitas tribos demi-humanas que ocupavam as colinas a leste do Reino Sacro, entre eles e a teocracia. Essa grande muralha, construída através do dispêndio de muito tempo e recursos, era um testemunho silencioso de como a existência dos demi-humanos era perturbadora para o Reino Sacro. Havia um vasto abismo de força entre os demi-humanos e os humanos. É verdade que havia certos demi-humanos que eram mais fracos que humanos, como os goblins sendo um bom exemplo disso. Seja em altura, força física, conhecimento ou a taxa em que produziam Magic Casters, eram uma raça inferior aos humanos em todos os sentidos. Ainda assim, até meros goblins possuíam a capacidade de ver no escuro, e se tirassem proveito do fato de que seus pequenos corpos poderiam facilmente se mesclar no ambiente. Por exemplo, para lançar uma emboscada noturna em uma floresta, eles certamente seriam inimigos problemáticos para os humanos. Escusado dizer que a maioria dos demi-humanos tinham corpos mais poderosos que os humanos, também havia muitas raças que eram naturalmente dotadas de habilidades mágicas. Se deixassem os demi-humanos invadirem como bem entendessem, teriam que pagar um preço incalculável em sangue para combatê-los. Portanto, o Reino Sacro escolheu solidificar sua defesa. Eles fizeram isso para impedir que os demi-humanos dessem um único passo em suas terras. Eles fizeram isso para deixar o mundo saber que suas terras não pertenciam aos demi-humanos. Fizeram isso para que os demi-humanos entendessem que qualquer tentativa de colocar os pés em suas terras seria enfrentada com resistência ímpar. Todavia, a muralha construída para esse fim possuía alguns problemas. A fim de mantê-la funcionando em plena capacidade, tiveram que manter uma grande quantidade de mão de obra permanente no local. A liderança do Reino Sacro já havia calculado quanto de força de combate seria necessária para derrotar uma tribo invasora de demi-humanos. A resposta foi que o país entraria em colapso antes que os demi-humanos os atacassem. Embora não tivessem o luxo de alçar tropas que não seriam utilizadas, havia a necessidade de colocar uma quantidade adequada de mão de obra ali. Na história do Reino Sacro, após a construção da muralha, a mais grave invasão de suas terras ocorreu durante um evento chamado de A Longa Chuva. Se tratava de um ataque noturno lançado por uma raça chamada Rus. As características mais distintas de sua raça eram mãos ventosas, línguas com toxina paralisante capaz de se estender a uma longa distância do corpo, e membros mais evoluídos de sua espécie poderiam até mudar a cor de pele como se usassem a magia camuflage. Os russos atravessaram a muralha e se dirigiram para o oeste. Muitos vilarejos haviam sido perdidos, e tal foi a tragédia que se desenrolou naquela época que até hoje ainda havia rumores sobre se os russos ainda estavam escondidos dentro das fronteiras do Reino Sacro. Eles queriam deixar a muralha completamente ocupada a fim de evitar que tal tragédia ocorresse de novo, mas posicionar tropas em cada ponto ao longo de sua extensão sobrecarregaria a nação. O compromisso que a nação propôs foi construir pequenos fortes em intervalos fixos ao longo das paredes da muralha.
Esses pontos fortes seriam então supervisionados por várias fortalezas gigantescas. Assim, posicionaram um pequeno número de tropas em cada um desses pontos fortes, com o objetivo de lutar com batalhas prolongadas até o último homem. Se eles encontrassem um ataque inimigo, sairiam imediatamente para pedir reforços das fortalezas. Além disso, havia companhias de soldados que contratavam funcionários e patrulhavam as fortalezas, servindo como tropas de reserva durante emergências, para serem empregadas com flexibilidade, conforme a situação exigisse. Depois de colocar essas medidas em prática, os demi-humanos não conseguiram penetrar na muralha novamente. No entanto, o diligente planejamento feito pela liderança do Reino Sacro havia se transformado em uma forma de obsessão. Mesmo contramedidas como uma linha defensiva de fortalezas não podiam tranquilizá-los. Na verdade, a muralha era incrivelmente maciça do ponto de vista humano. Mas nem tanto para raças várias vezes mais altas que os humanos ou que possuíam a capacidade de voar. Por essas razões, até mesmo a muralha sendo tão resistente como tal, ainda não era, de modo algum, uma garantia de segurança absoluta quando se consideravam as muitas habilidades especiais dos demi-humanos. O rei sagrado da época era um homem prudente e até preparara um estratagema para quando a muralha fosse rompida. Sua solução consistia em mobilizar toda a nação. Por essa razão, os cidadãos do Reino Sacro foram recrutados como uma forma de serviço nacional. Todos os adultos, homens e mulheres, gastariam uma certa quantia de tempo necessário em treinamento militar, depois do qual seriam designados para o dever de sentinela na muralha. A esperança era que se tornassem a mão de obra com a qual protegeriam suas terras, isso caso os demi-humanos atravessassem a muralha. Todas as residências acima de um certo tamanho também foram fortificadas. Isso deu aos aldeãos locais poder de luta suficiente para resistir até que o exército regular pudesse chegar, permitindo que esses vilarejos servissem como postos militares avançados. No final, os vilarejos do Reino Sacro Roble estavam muito melhor protegidos do que os de outros países, e também podiam funcionar como bases militares. A linha da fortaleza do Reino Sacro era composta de 3 fortalezas ligadas pela muralha. Cada uma delas protegia um dos 3 únicos portões fortificados ao longo de toda sua extensão, mais de 100 quilômetros de comprimento, que também funcionavam como guarnições para despachar tropas para as fortalezas vizinhas. Se os demi-humanos invadissem e uma ordem geral de mobilização fosse dada, elas se tornariam áreas de batalha onde as tropas se reuniriam para atacar o inimigo. Esta era uma delas, a fortaleza central. Quando o sol se pôs lentamente no horizonte, a terra avermelhada foi lentamente encharcada pelo véu da noite. Um homem de aparência intensa estava parado com um pé nas ameias, olhando para a terra, nos contrafortes ocidentais. Depois disso, ele colocou o pé no chão. Era um homem robusto com muitos músculos. Seu pescoço era grosso e seus músculos do peito eram impressionantes o suficiente para que pudessem senti-los até mesmo através de sua espessa armadura. Seus braços poderosos se destacavam bem de suas mangas enroladas. Não havia melhor maneira de descrevê-lo do que atlético, independentemente de qual parte olhasse. Seu rosto era como um pedregulho, desgastado por condições adversas, e as sobrancelhas grossas e o bigode despenteado delineavam uma natureza primitiva e selvagem. Seu corpo poderoso e sua aparência austera deveriam combinar perfeitamente, mas seus olhos quebraram totalmente essa noção. Eles eram pequenos e redondos, pequenos como os de um animalzinho, parecia quase que comicamente fora do lugar. Tal homem agora olhava para o céu. O vento carregava as nuvens finas a velocidades incríveis, mas mesmo a noite estrelada além de seu fino véu não conseguia produzir luz estelar suficiente para iluminar a terra. As narinas do homem dilataram e ele respirou fundo, sentindo o cheiro da noite no ar do outono, que era temperado com um toque de frio do inverno. O céu noturno violeta estava engolindo a luz fraca do crepúsculo no horizonte com uma velocidade visível a olho nu. O homem virou as costas para as colinas e olhou para os homens à sua volta. Eles eram guerreiros ferozes, que confiavam nele e que o seguiam.
justamente por estar cercado por tais guerreiros que ele se permitia um momento de relaxamento. Afinal, o trabalho do dia foi feito e ninguém poderia contestar isso. E alguém perguntou ao meteorologista como vai ser o clima hoje à noite. A pergunta foi feita em uma voz poderosa que convinha a seu corpo poderoso. Os soldados se entreolharam e um deles falou em nome do grupo. Minhas mais profundas desculpas. Cabo Campano, senhor, parece que nenhum de nós ouviu o relatório em questão. O nome mencionado, Orlando Campano, era um homem bastante baixo na hierarquia militar do Reino Roble. De ordem de comando crescente, as classificações militares do Reino Sacro Roble iam de recruta, soldado, soldado de primeira classe, cabo, sargento, sargento de pelotão e assim por diante. É claro que diferentes classes existiam em diferentes unidades, e estas eram simplesmente a hierarquia da infantaria regular. Geralmente, um simples cabo não precisaria ser tratado como senhor. No entanto, o homem que chamou Orlando de senhor não o fez para zombar. Seu respeito por ele era evidente em sua atitude e tom. Nem foi só esse homem, todos os soldados presentes, cada um dos quais caminhava e falava como um hábil veterano de muitas batalhas, sentiam o mesmo em relação a Orlando. Como assim? Orlando acariciou lentamente o rosto barbado. Senhor, se o tempo permitirá que seu imediato vá e pergunte imediatamente. Não precisa fazer isso. Nosso trabalho acabou. O que acontece depois é assunto para os que virão depois. Orlando Campano. Um homem de muitas realizações que, ao confiar apenas em suas habilidades de luta, ganhou a honra de ser nomeado um dos 9 cores do Reino Sacro pelo antigo Rei Sagrado. A razão pela qual tal homem permaneceu em um cargo tão baixo resultou de 2 problemas que Orlando teve. O primeiro foi porque ele era muito livre, odiava receber ordens. A segunda foi porque estava obcecado em habilidades de luta. Quando esses 2 pontos se juntaram, eles levaram a um estilo de vida que dizia: se quer me dizer o que fazer, tem que quebrar minha cara então. Se ele encontrasse um inimigo digno, ele diria: você parece bastante forte. Que tal uma luta? E então lutariam até que um deles desmaiasse. Essa personalidade o levara a muitos incidentes violentos envolvendo nobres e seus superiores, de modo que ele havia sido rebaixado mais de 10 vezes. Em seu ramo de serviço havia um tipo que gostavam de evitar ao máximo, ou seja, aqueles que se destacavam negativamente e ainda por cima não obedeciam às ordens corretamente. Em circunstâncias normais, dificilmente seria estranho se ele fosse disciplinado ou dispensado desonrosamente. No entanto, ele não tinha encontrado tal destino, puramente devido à sua força. Além disso, havia aqueles que admiravam homens como ele. Os tipos mais durões, que não gostavam de receber ordens de nobres mesquinhos, encontraram no modo de vida de Orlando, pela força de seu braço, sendo algo muito mais empolgante. Sua unidade era um esquadrão de delinquentes composto por pessoas muito violentas ou melhor, estavam mais para uma gangue do que um esquadrão. Eram bastante numerosos, por isso chamá-los de companhia não seria estranho. Além disso, seus membros podem não ser tão fortes quanto Orlando, mas eram todos lutadores habilidosos, o que o levou a assumir um cargo não oficial que seus superiores não podiam tolerar, mas sobre o qual não podiam fazer nada. Orlando olhou ao redor e, depois de verificar a identidade do homem que se aproximava deles, um sorriso apareceu em seu rosto, como de um carnívoro prestes a atacar sua presa. Aquele homem parecia bem magro em comparação com a forma musculosa de Orlando. No entanto, não era esguio como um galho. Em vez disso, ele tinha uma aura austera e severa. Se alguém forjasse e reformasse um homem, removendo tudo que não estivesse relacionado à sua função pretendida, se produziria um indivíduo compacto como o ser que se aproximava. Além disso, seus olhos estreitos estavam afiados, como se ele estivesse prestes a atacar a qualquer momento. Até mesmo suas pupilas estreitas não pareciam pertencer a alguém envolvido em trabalhos lícitos. Em termos educados, ele era um assassino.
Em termos menos polidos, ele era um genocida. Falando do diabo e aqui ele aparece. Gostaria de encontrar o senhor aqui, vigilante noturno são. É bom vê-lo. O outro homem não emitiu nenhum som quando se aproximou deles com passos silenciosos. Ele estava vestido de maneira muito diferente de Orlando. Orlando e os homens à sua volta usavam armaduras pesadas de couro feitas de peles de feras mágicas chamadas gado de Lanka. Além disso, eles carregavam pequenos escudos redondos e espadas com gume apenas de um lado. Esse era o uniforme padrão das tropas superiores do Reino Sacro. Aliás, Orlando era o único que tinha 8 dessas espadas na cintura. Em contraste com isso, o outro homem usava uma armadura de couro leve com encantamentos. Havia um brasão de coruja costurada em seu peito direito, enquanto o emblema do Reino Sacro adornava sua esquerda. Orlando ainda não recebeu seu relatório de turno. Além disso, é essa a atitude que você deve tomar com um superior. Isso é praticamente insubordinação. Quantas vezes tenho que lembrar você disso? Bem, desculpa, sargento de pelotão dono. Quando Orlando saudou de maneira desleixada, os homens sob ele saudaram também. Era uma saudação adequada, do tipo que nunca dariam a um nobre ou a qualquer oficial superior. Foi uma saudação que demonstrou respeito genuíno. O homem suspirou com um ar. Foi um suspiro feito por alguém que sabia que sua conduta era inaceitável, mas que também sabia que falar sobre isso seria inútil. Desculpe, chefe. Como diz, velhos hábitos são difíceis de morrer. A razão pela qual Orlando saudou este homem, apesar de relutante, foi porque ele havia derrotado Orlando. Eu gostaria de te derrotar uma vez e antes que eu saia deste lugar. Em seus termos. O que me diz, sargento de pelotão Pavel Baraja? O homem, Pavel Baraja, foi apelidado de vigilante noturno. Como Orlando, ele era um dos 9 cores. O arco maciço e requintado em suas costas brilhava com a luz fraca da magia, e a aljava pendurada em sua cintura brilhava da mesma maneira. Ele era um arqueiro, assim como sua aparência sugeria. Ele era um excelente atirador, com uma reputação de precisão perfeita. Eu penso isso o tempo todo, mas trabalhar à noite é difícil. Os demi-humanos se saem bem na escuridão, mas é difícil encontrar seus traços e muito menos combatê-los. É por isso que estamos aqui. A única maneira de ganhar magias e talentos comparáveis aos demi-humanos, deixando a parte da visão de lado, é através do treinamento. E nós recebemos esse treinamento. Sim, sim. O mesmo vale para aquela filha de quem você tem tanto orgulho, certo? O rosto de Pavel se contorceu e Orlando imediatamente se arrependeu de sua pobre escolha de palavras. Este era um homem cuja expressão permanecia inalterada mesmo no meio de uma bebedeira. A única exceção era quando surgia o tópico de sua filha e esposa. Era aí que o problema estava. Oh, sim. Ela é uma garota excelente. Estava acontecendo. Já havia começado. Pavel não deu atenção ao arrependimento de Orlando e continuou falando. Mas até hoje eu não tenho ideia do porquê ela quer se tornar uma paladina. Ela é uma menininha fraca, nunca foi do tipo que pensa força é tudo. Francamente, ela até chorava quando via lagartas. Posso até ter dito que poder era tudo agora há pouco. Isso não se estende até minha esposa, ela pode parecer assim em alguns aspectos. Mas, bem, ela é adorável porque cresceu parecendo comigo, não, tadinha dela por se parecer comigo. Uma pena que ela não leve jeito algum com espadas. Só para o arco. Se ela pudesse aprimorar suas habilidades nisso. Mas não quer, ela quer ser uma paladina e essa merda toda. Ele deixou o monólogo sinuoso fluir em um ouvido e sair pelo outro, fazendo os ruídos apropriados em resposta quando eles eram necessários, mas parece que ele ainda tinha sido descoberto. E, prestou atenção. Essa questão só era de se esperar. Não, eu não estava. Acho que parei depois da terceira vez que contou isso. Depois de ouvir a mesma coisa cerca de 5 ou 6 vezes, sob circunstâncias normais, Orlando teria retrucado infeliz, claro que não. No entanto,
Tomar esse tom com Pavel seria um erro terrível. Isso porque ele sabia que ele certamente responderia: então eu vou contar tudo de novo. E esta era a resposta certa: claro que sim. Que garota adorável ela é! O rosto de Pavel mudou drasticamente. Era uma expressão feia e diabólica que colocava Orlando em guarda. O fato era que o outro homem estava simplesmente envergonhado. Se ele não aproveitasse a maneira como a mente de Pavel estava saboreando a alegria de ouvir sua filha ser elogiada por outros e superando o desejo de Pavel de elogiar sua filha, ele seria mergulhado naquele inferno mais uma vez. Além disso, apenas uma coisa poderia superar o assunto sobre sua filha. E isso era o trabalho. O trabalho noturno não bagunça seu relógio biológico. Seu corpo não fica estranho. A expressão bruta no rosto de Pavel deu lugar à expressão habitual de assassino. Quantas vezes já fez essa pergunta? A resposta é a mesma de sempre: não é nada para se preocupar. Ainda assim, por que continua fazendo essa pergunta? Quer que eu responda o quê? Ele sabia a causa disso, mas ele ainda encarava sua rápida mudança de atitude. Quem é você e cadê o cara com quem eu conversava segundos atrás? Ele queria dizer, mas Orlando não queria passar por tudo isso novamente. Ah! O que eu realmente quero dizer? Bem, é uma pergunta e tanto. Eu estava pensando que seria um problema se o homem que me derrotou ferrasse seu corpo à toa e se aposentasse por causa de algo tão besta. É claro que, quando eu vencer o Senhor, essas coisinhas não terão mais importância. No passado, Orlando estava se achando o tal quando foi designado para essa área. Pensar naqueles dias o envergonhava. Soldados habilidosos se reuniam em torno dele em admiração, alimentando seu ego cada vez mais, e de alguma forma, ele acabou lutando uma batalha simulada com Pavel. Orlando se favorecia na espada, combate próximo. Em contraste, Pavel se favorecia em combate com o arco. Se os dois entrassem em conflito, a questão do alcance seria extremamente importante. No entanto, Pavel declarou que o enfrentaria em combate próximo. E então, Orlando perdeu. Orlando respeitava Pavel por esse motivo. Ao mesmo tempo, ele nutria o desejo de vencê-lo na próxima vez. Desta vez, ele lutaria com Pavel em seu campo de especialização, combate à distância, e sairia vitorioso lá. É isso. Quer lutar comigo? Por enquanto estou no pico da condição física, sem deficiência alguma. Um sorriso bestial brotou no rosto de Pavel quando disse, e isso fez o peito de Orlando esquentar. É exatamente isso. Não é óbvio? Eu quero uma luta daquelas. Quero colocar minha vida em risco. Mas isso não será permitido, ou será? Enfim, se possível, eu gostaria que tivéssemos uma batalha que fosse praticamente à beira da morte. É assim que quero que seja. No entanto, Orlando permaneceu em silêncio. Isso porque seus instintos diziam que não havia como saber onde a besta diante de seus olhos iria. E, de fato, o que Pavel disse depois confirmou esses instintos. Ainda assim, tenho que me desculpar. Você deve saber o porquê também. Há pouquíssimas pessoas que podem vencer você em seu estado atual, ainda mais em combates corpo a corpo. E eu não sou uma delas. Então vamos resolver isso com combate à distância. Essas palavras não saíram da boca de Orlando. Isso porque ele sabia que seria apenas um insulto a um adversário digno. Ele se lembrou das habilidades de Pavel usando um arco. Ele ainda não estava confiante de que poderia evitar seus ataques e encurtar a distância ao mesmo tempo. Não, ainda não. Bem, se era apenas isso, creio que seja hora de fazer o seu relatório. Não precisa se apressar, chefe. Ainda não é hora da mudança de turno, ou é? Até porque, o sino ainda não tocou. De fato, o sinal que sinalizava uma mudança de turno ainda não havia soado. Ainda precisa se preparar para mudar de turno, não? Há coisas para fazer antes de o sino tocar. Já deveria estar se aprontando para quando o sino tocar. Não acha que é cedo demais? Venha conversar um pouco com a gente. Eu posso fazer um relatório ao segundo em comando do sargento de pelotão.
A pessoa que falou era um dos seus homens. Oh, boa ideia! Excelente trabalho! O que me diz, chefe? Ah! Está persistente hoje, mais do que o habitual. Quer me dizer algo por acaso? Pelos deuses, se queres falar algo, apenas desembucha, rapaz. Obviamente, ele não podia. Embora reconhecesse o outro homem como alguém com quem podia conversar abertamente mesmo o respeitando, Orlando era do tipo que não falava com as pessoas precisamente porque as respeitava. Isso porque ele queria ser visto como um homem que podia andar pelas próprias pernas. Não é nada, apenas impressionado com o Senhor. Sempre um passo à frente. Ah! Mas tem algo mais aí. Diga logo, e já aviso que vai pagar caro se no fim não passar de bobagem. Bem, é que... Orlando tirou o elmo e coçou a cabeça. O ar frio parecia estranhamente confortável em seu couro cabeludo aquecido. A verdade é que quero sair na peregrinação do guerreiro. O senhor permitiria isso, chefe? Ele podia ouvir os suspiros de surpresa ao redor. No entanto, a expressão no homem magro à sua frente permaneceu impassível. E por que me contou isso? Horas, porque o senhor é o homem que eu mais respeito nessa nação, chefe. Se quer tentar me impedir, então não terei mais dúvidas. Você não é um ONC. Se terminou o seu período de recrutamento, não será eu que vai impedir você. O reino sacro praticava o recrutamento. Por isso, às vezes chamavam aquelas pessoas que escolhiam ser soldados de carreira, para diferenciá-los das pessoas que haviam sido recrutadas. Pavel e todos os seus homens eram ONCs, já Orlando tinha alguns sargentos e recrutas sob seu comando. Ou seja, o senhor não se importa se eu desistir, não é? Ser questionado fez o rosto de Pavel mudar pela primeira vez, não contando quando o assunto da esposa e da filha surgisse. Orlando conseguiu percebê-lo com seus extraordinários sentidos de percepção adquiridos por ser um guerreiro. Ninguém ao redor deles havia notado isso. Ele era alguém que Orlando reconhecia como um homem bruto, mas ficou realmente perturbado com a questão de sua permanência ou partida. Seu coração batia com uma mistura de alegria e tristeza. Bem, se eu for pela lei, tenho que aceitar. Eu não posso impedir você. Mas reconheço que sentiremos a falta de um homem tão forte. Deveria ter ido em sua jornada de guerreiro mais cedo, não? Por que agora? É porque não há mais ataques demi-humanos. Desde aquela época, há meio ano, os demi-humanos pararam de atacar essa fortaleza. No passado, atacavam uma ou duas vezes por mês, em grupos de algumas dúzias de cada vez. Agora eles só viam por aqui, claro, ainda eram demi-humanos com habilidades físicas superiores, e muitos deles possuíam habilidades especiais. Esses eram números que poderiam abater facilmente todo um posto avançado em um ataque. Tanto Orlando quanto Pavel haviam passado por muitas situações em que precisavam enviar tropas de elite para operações de resgate. Você sabe que eu não gosto de matar os demi-humanos, certo? O que eu gosto mesmo é de lutar com pessoas fortes para assim me tornar mais forte. E o tal do grandioso rei? Ah, aquele cara. Ah, e depois há o Garra do Demônio, Imperador Bestial, Rei Cinzento, Trovão Fogo Gélido e o Lança Espiralada. Pavel mencionara os apelidos de vários demi-humanos notáveis, mas nenhum deles afastou o coração de Orlando daquele que mencionara pela primeira vez. O grandioso rei, Buzer. O rei de uma certa tribo demi-humana, muitos também o chamavam de Senhor da Destruição. Esse apelido veio do fato de que era habilidoso em artes marciais que destruíam armas e seu estilo de luta que girava em torno de tais técnicas. Um inimigo mortal do reino sacro, pois já havia derrotado muitos guerreiros famosos, e mesmo lutado com Orlando no passado. Naquela época, ele havia destruído a espada longa de Orlando, mas não parou por aí, espada curta e machadinha, e até mesmo um podão usado para cortar árvores para lenha também. Embora tivesse quebrado todas as armas de Orlando, o grandioso rei se retirou depois de ver os reforços enviados da fortaleza. De certo modo,
Poder resistir até a chegada do apoio foi uma vitória para Orlando. Muitas pessoas o elogiaram por seu feito. Para Orlando, no entanto, significava simplesmente que o grandioso rei não achava que o matar valia a pena, e por isso tudo que Orlando sentiu foi a sensação desoladora da derrota. Eu quero enfrentar ele de novo, mas eu acho que ainda não posso vencer. Creio que só esses a quem chamam de heróis podem, caso contrário, duvido muito. Por falar nisso, também ouviu falar, não é, chefe? Como aquele grande guerreiro, Gazef Stronov, morreu em batalha. Ah, ouvi sim. É apenas disso que o alto comando fala no momento, sobre como isso afetará os países vizinhos. A morte de Gazef Stronov, conhecido como o mais poderoso guerreiro do reino Reistize, foi motivo de grande interesse para os soldados do reino sacro, particularmente os habilidosos. Sabe de algum detalhe? Eu ouvi uns detalhes por alto. Aparentemente, ele duelou com um mágico caster conhecido como o Rei Feiticeiro e foi derrotado. Mas francamente, o fato de que ele realmente desafiaria um mágico caster a um duelo é bem difícil de aceitar. Orlando concordou. No entanto, o termo mágico caster era bastante amplo. Os Magic Casters divinos poderiam, depois de usar magias que aumentassem suas habilidades físicas, acabar mais fortes que um guerreiro meia-boca. Além disso, os paladinos, que eram o orgulho desta nação, também podiam usar magia. Então, até certo ponto, não se podia dizer que eles não eram um tipo de Magic Caster. Nesse caso, ele poderia entender as razões do duelo. Além disso, outros dizem que o Rei Feiticeiro massacrou um exército inteiro. Aparentemente, ele convocou uns monstros gigantes que faziam sons de cabras, ou ovelhas, algo assim. Eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Sério que faziam sons de cabras? Que Magic Caster estranho. A menção de cabras despertou lembranças infelizes da derrota de Orlando. Dito isso, enquanto os rumores diziam que ele havia convocado seres que baliam, claramente não se tratava de cabras comuns. Justamente por causa de gente como esse Magic Caster estranho, que preciso fazer minha jornada. O que ele tem a ver? Não entendi onde quer chegar. É algo em mim que não tinha mudado desde a minha derrota para o Senhor. Eu sempre fui do time que preferiu peitar esses itens de voo, magias e coisas do tipo. Prefiro resolver tudo na base da espada. Mas depois que Capitão Guerreiro Dono do Reino, que era mais forte do que eu, perdeu, eu comecei a pensar que talvez eu não devesse menosprezar essas coisas. E isso significa que eu preciso sair na peregrinação do guerreiro. Então vai sair por aí desafiando nossos conterrâneos. Mesmo com a certeza de que não pôde vencer. Não, não é assim. Alguns dos oponentes contra os quais Orlando não conseguiu vencer eram colegas dos 9 cores. O vice-capitão dos soldados navais, Enrique Belsi, conhecido como o Azul. A capitã e grão-mestre da Ordem Paladina, Remedios Custodio, conhecida como a Branca. Pavel Baraja, conhecido como o Preto. Hunt Suanirin, uma irmã que vivia no mar, conhecido como Verde. E então, fora dos 9 cores, havia a sacerdotisa mais poderosa da nação, Kellart Custodio. Em outras palavras, eram algumas das pessoas mais fortes nessas terras, e desafiá-las certamente causaria grandes rupturas no país. Se fosse apenas uma batalha simulada, tudo ficaria bem, contanto que fosse contra um colega dos 9 cores, mas nunca seria permitido um duelo mortal. No entanto, não bastava. Uma verdadeira batalha era completamente diferente de uma simulação. Às vezes, o vencedor e o perdedor podem ser completamente invertidos com a vida em jogo. Muitos ficavam muito mais fortes, ou fracos, quando iam do treinamento para um combate verdadeiro. Naturalmente, os fortes foram reconhecidos como tal porque mostraram seu poder em combate real. Portanto, não se pode considerar uma peregrinação de guerreiro completa sem lutar uma legítima batalha. Acho bom, então, me diga, onde planeja se treinar? Estava pensando em visitar o reino feiticeiro que o senhor mencionou anteriormente.
Parece que é um dos poderosos lá. O reino feiticeiro de Ainzogon. Era preciso ter um grande ego para usar o próprio epíteto para adornar o nome de um país, mas isso não era totalmente impensável. Mais precisamente, foi um testemunho de que quem o fez teve o poder e apoio necessário. É o que os mercadores que vêm do reino Reistize comentam por aqui. Graças aos ensinamentos dos templos do reino sacro, o homem comum tanto odiava quanto desprezava os undeads. Até mesmo Pavel não era a exceção. Não é por isso, pensou Orlando. Pavel não os odiava por serem inimigos do reino sacro, mas sim por serem inimigos de sua esposa. Porém, ele não poderia trazer isso à tona. Mesmo que fosse uma conversa mais curta se comparada às que envolviam sua filha, ainda seria uma conversa tediosa. A postura do reino sacro é reconhecer tacitamente a existência do reino feiticeiro, certo? Então não há problema se o povo do reino sacro quiser ir lá. Ou entendi errado? Não havia como esconder o fato de que o reino feiticeiro, com seus exércitos de mortos, era inimigo intolerável do reino sacro. Muitas pessoas os incitaram a enviar tropas quando pensaram em como as pessoas na capital de Errantel do reino feiticeiro devem estar sofrendo. No entanto, o reino sacro enfrentava a ameaça dos demi-humanos, e eles não seriam capazes de conduzir operações militares em outros países sem primeiro pacificar a região montanhosa. Os sentimentos das pessoas à parte, a resposta da liderança ao reino feiticeiro foi nada além das críticas desanimadas. O reino feiticeiro, bem, se for cara de pau o bastante, deve conseguir ir até lá como um membro do exército. Eles veem o reino feiticeiro como uma ameaça que perde apenas para os demi-humanos. Parece que querem até se aliar à teocracia por isso. Pois é. Parece que haverá muitos problemas devido às diferenças religiosas. Isso mesmo. Bem, deixando isso de lado, se a sua afiliação não mudar, você pode receber ajuda do país e pular aquela burocracia da imigração, eu acho. Se passar, será uma dádiva de Deus para as pessoas que querem saber mais sobre o funcionamento interno do reino feiticeiro. Mas aí não teria graça. Porque se eu fizesse isso, não poderia sair caçando briga com qualquer um. Seu idiota, a maneira como diz isso tão a sério é praticamente a receita perfeita para dar muita dor de cabeça. Se chegasse ao ponto de virar um incidente internacional, até você poderia se envolver. O vento frio passou por eles. Por um tempo, Pavel ficou em silêncio, sua expressão inalterada, mas depois disso, ele começou a resmungar: vou sentir falta dessa sua cara feia. Orlando sorriu maliciosamente. Era um sorriso feroz e bestial, mas ele estava sendo incomumente tímido. Pavel não disse não vá, mas também não disse vá. Apenas decidiu deixar subentendido que sempre haveria um lugar para ele nesse pelotão. Bem, vida tem dessas coisas. Mas eu voltarei depois que me tornar mais forte. Aí vou te ensinar umas liçõezinhas. Nem saiu e já ficou convencido. Quando Orlando riu, Pavel riu de volta. A risada deles era tão bruta quanto duas feras selvagens que rosnavam uma para a outra. E então, o sino tocou. Parece que era hora de mudar para o turno da noite. Eles haviam conversado bastante, mas poderiam engajar em alguma outra conversa. Quando Orlando pensou isso, essa ideia evaporou-se de sua mente quando o sino continuou a tocar. Pavel, seguido de perto por Orlando, olhou para as colinas. Esses sinos significavam avistamentos de demi-humanos. A visibilidade estava nítida a mais de 400 metros de distância. No passado, lá havia florestas e árvores, mas o país realizou um grande projeto de paisagismo como parte da construção da muralha. Contudo, nas regiões mais afastadas das extensas planícies, onde havia colinas e outras obstruções, eles viram brilhos na escuridão e sombras negras em movimento. Chefe! Era impossível para Orlando discernir as verdadeiras identidades daqueles demi-humanos a essa distância, ainda mais no escuro. Portanto, ele chamou o homem com a visão mais aguçada. Não tenho dúvidas, são os Nakemen. Pavel respondeu imediatamente.
Os Snakemen tinham cabeças como uma cobra e corpos escamosos humanoides, assim como caudas. Eram demi-humanos considerados parentes próximos dos Lizardmen. Suas cabeças serpentinas davam mordidas venenosas e suas lanças estavam cobertas de poderosas toxinas. Um combate próximo com eles deveria ser evitado o máximo possível. Claro, Orlando e seus homens eram veteranos experientes e possuíam uma resistência muito alta a venenos. Mas as escamas forneciam alguma proteção, ainda assim, não eram duras o suficiente para defletir por completo armas de metal. Eles podem ser habilidosos com suas caudas, mas pode-se simplesmente considerá-las como outra arma. Além disso, eles tinham a vantagem durante a noite devido a seus órgãos sensoriais ofidianos, mas isso não era um problema. Cabe a gente liderar uma investida. Não, no momento em que chegarem aqui, a unidade do chefe já terá atirado em todos até a morte. Os Snakemen desprezavam os objetos frios, por isso não usavam armaduras de metal e outros itens semelhantes. Como resultado, seria uma tarefa simples para arqueiros de primeira linha, como Pavel e seus homens, enchê-los de flechas. Há quantos lá, chefe? Normalmente, haveria menos de 20. Chefe. Orlando ficou brevemente perplexo com a falta de resposta. Ele olhou para Pavel e viu uma expressão de irritação evidente naquele rosto tipicamente vazio. O que é de errado, chefe? Só vai aumentando. Será que droga? Eu já vi membros de outras espécies. Armates, ogros e aqueles são o quê? Cabens. Como assim? Havia todos os tipos de demi-humanos na região das colinas, mas eles não tinham boas relações uns com os outros. Pelo contrário, frequentemente lutavam pelo território, e, além dos casos em que os ogros subjugavam os goblins como escravos e os usavam cruelmente, essas raças raramente trabalhavam entre si. Houve até casos em que alguns deles atacaram o reino sacro depois de serem expulsos de suas terras. Então isso deveria ser algo assim. Porque se não fosse, então uma grande invasão. Ele não sabia quem havia dito isso. Talvez a pessoa que o tenha dito tenha pensado que ele falava consigo mesmo, mas parecia límpido o suficiente para seus ouvidos. Orlando, me responda uma coisa. Havia tensão na voz de Pavel. Não, isso era apenas esperado. Raça, cultura e religião. Assim como poderia haver muitas nações compostas de membros da mesma espécie, criar uma nação coesa era uma tarefa muito difícil. Era ainda mais difícil quando as espécies dos membros eram diferentes. Portanto, unir as tribos demi-humanas nas colinas era uma tarefa quase impossível. Se algo assim tinha acontecido, significava então o início de uma batalha pela sobrevivência do reino sacro. Depois disso, o corpo de Orlando tremeu. Unir todas essas raças exigiria poder, isso era óbvio. Entre a humanidade, a sabedoria e a riqueza se qualificariam como uma forma de poder, mas as raças demi-humanas valorizavam o poder bruto. Em outras palavras, então pode haver um inimigo assustadoramente poderoso lá fora, é isso? Me responda em sua posição de guerreiro. Por que acha que esses caras escolheram vir justo nessa fortaleza, em um lugar tão bem defendido? Ou, eles estão servindo de isca para extrair nossas forças, para diminuir nossas defesas? Ou, eles estão confiantes em romper com o ataque frontal? 20% da força de luta do reino sacro está aqui, querem nos esmagar como baratas. Apesar de sentir o olhar aguçado de Pavel ao seu lado, Orlando não parou de falar. Ao mesmo tempo, eles vão usar essa fortaleza como uma cabeça de ponte. Então, vão esmagar o moral do reino sacro e aumentar seu próprio moral. É isso? Eles podem emitir uma ordem de mobilização em massa. Haha. Uma guerra dessa proporção só ocorreu uma vez antes na história do reino sacro, e agora haverá outra em nosso tempo de vida. Quem diria, não? Vou relatar aos superiores. Você também virá comigo. Entendo, chefe. Ei, vocês aí. Essa ofensiva vai ser um inferno. Peguem suas armas reservas. Se o inimigo fosse um exército,
Eles teriam que gastar muito tempo formando suas tropas. Isso era especialmente verdade se contassem várias raças entre seus números. No entanto, o mesmo aplicava-se aos defensores. Como era um exército, precisariam de tempo para se prepararem. Isso era verdade mesmo na linha de frente. Havia uma quantidade chocante de coisas que precisavam ser feitas. Não havia tempo para o ócio. Orlando correu atrás de Pavel.